Salve, salve, pessoal! Hoje, grande Rafael Alight. Ele é craque do controle motor, faz doutorado com isso. Fala, Rafa! Fala, Rodrigão. E aí, meu amigo? Seja muito bem-vindo! Muito obrigado. Tava aqui já. Rafa, queria que você se apresentasse um pouco, contando como é que você chegou nessa abordagem. Então, o tema da nossa live de hoje é o controle motor. E aí, se você já puder discorrer um pouquinho do controle motor em si, por que você resolveu estudar o controle motor, já seria um gancho aí bem legal. Claro, foi bom. Dá para me ouvir bem aí? Dá para ouvir bem. Boa. Eu, na verdade, sou fisioterapeuta de São Paulo e eu comecei a estudar assuntos relacionados a controle motor há muito tempo, né? Eu sempre gostei da área musculoesquelética, gostava muito de dor. Eu acho que até um pouco por isso eu queria sempre entender e ir atrás de mais coisas relacionadas à parte da neurologia, neurofisiologia, do que a própria biomecânica, né? Ou o próprio conhecimento específico que normalmente a musculoesquelética vai atrás. Eu fiz minha especialização em um aprimoramento no Hospital das Clínicas, né? E a minha especialização ela era bem voltada para essa parte de utilizar princípios de controle motor da neurofuncional para reabilitação motora, meio que independente do tipo de paciente, né? Tinha um foco muito forte na musculoesquelética, mas a gente passava em vários tipos de unidades de internação, passava em vários ambulatórios, né? E desde então eu fui meio que para neuro, para ir voltando para musculoesquelética novamente ao longo do tempo, né? Trabalhei no Hospital das Clínicas como supervisor responsável pelos cursos de especialização, e lá eu era responsável pela neuro e também por ambulatórios relacionados à musculoesquelética, né? Então eu cuidava de pacientes com desordens de movimento causadas por doenças neurológicas, ao mesmo tempo que eu tratava pacientes com dor crônica, né? E aí eu fui indo, né? Fui mestrado, doutorado, pela neurociência e comportamento aqui da USP, onde eu segui estudando essa relação entre dor e movimento, né? Entre dor e controle motor. Então, acho que basicamente esse é um overview de como eu vim parar aqui, né? Tá. E aí você fez mestrado e está no doutorado agora? Tô no finalzinho do doc agora. Vou Tá. defender em breve. E o seu doutorado, qual que é seu tema aí, só para introduzir o pessoal? Eu estudo vários aspectos relacionados à ideia, né, a um modelo de dor e aprendizagem, né? Então, existe um modelo atual na ciência que está dentro do modelo biopsicossocial de que a dor ela poderia ser aprendida pelo cérebro. E o que eu tentei fazer no doutorado foram uma série de pesquisas, desde mecanismo até pesquisas clínicas e revisões temáticas, para tentar falsear essas premissas dessa ideia de dor e aprendizagem, né? A última delas agora, que eu estou conduzindo, é uma revisão sistemática de estudos de mediação, para a gente tentar ver, através do que as abordagens baseadas em exercício e comportamentais levam à redução da dor de fato, né? O que tem na literatura. Então, enfim, eu acabei estudando esse tema da relação entre aprendizado da dor com o movimento, do mecanismo à clínica, assim, no doutorado. Tá. E por que você resolveu estudar tão a fundo o controle motor? Acho que no Brasil tem poucas pessoas que estudam tão a fundo e que tem tanta propriedade para falar de controle motor na fisioterapia como você. Por que você foi buscar tão a fundo assim? O que você viu de link entre a neuro e a ortopedia? O que você acabou fazendo? Olha lá, o Arthur Padão. Não, Tadeu, não. Que moral, hein, cara? Responsa agora. Mas, basicamente, uma coisa que sempre ficou claro, como eu sempre tive esse interesse, era entender que a fisioterapia musculoesquelética tentava entender porque as pessoas se movimentavam como se movimentavam de uma forma que, para mim, era muito simplória, porque a gente já sabia o que era controle motor na literatura, né? As alterações de movimento, no modelo cinesiopatológico, elas basicamente se restringem a falta ou excesso de mobilidade e falta de força, né? E boa parte dos modelos tenta explicar porque as pessoas se movem como se movem usando essas premissas, né? E eu indo na neuro, trabalhando muito com neuro, via que tinha muito mais coisa ali, né? Que existiam a área do que a gente chama de controle motor é uma área da ciência muito maior do que o que é aplicado na musculoesquelética, né? Então isso foi um pouco do que me fez
ir a fundo, estudar muito a fundo a parte de neuroanatomia, bases neurais, o controle da postura do movimento e a aplicabilidade desses conceitos também. Ô, Rafa, vamos começar lá do começo, para quem está nos acompanhando aqui, que tem um monte de estudante, já tem mais de 70 pessoas aqui, tem gente que está no começo da graduação. Vamos colocar todo mundo mais ou menos no mesmo plano, para que a gente possa discorrer bastante sobre esses assuntos, que são bem complexos, né? Se a gente for entrar a fundo no controle motor, e a gente quer um pouco, né? Hoje entrar um pouco mais a fundo. Define para a gente o que é o controle motor de fato, e se você puder descrever um pouco qual que é a linha que a musculoesquelética tem trabalhado hoje no controle motor, como é que ele vê isso? Tá. O controle motor, né, na musculoesquelética, ele está dentro do que a gente chama do modelo biomédico, né? Então, o motivo pelo qual as abordagens baseadas em controle motor na musculoesquelética são propostas envolve um raciocínio linear de que a dor nesses pacientes é causada por alterações de movimento. E aí essas abordagens tentam, de alguma forma diferente do treino de força, mudar essas alterações de movimento, né? E na musculoesquelética, eles receberam nomes diferentes ou coisas diferentes foram atreladas ao que é controle motor. No ombro, o que normalmente é chamado de controle motor na literatura, são exercícios de conscientização dos movimentos da escápula. Na coluna hoje, né, ativação de músculo profundo ou ordem de ativação, treinos de ordem de ativação, se é que a gente consegue mudar a ordem de ativação treinando isso, né? E treinos de ativação de músculos específicos. Como o transverso do abdômen, só para situar o pessoal, o core, multífidos, etc. E no membro inferior é atrelado ao que é chamado de treino sensório-motor, né, que no geral envolve você tentar controlar o alinhamento no membro inferior enquanto você faz outros movimentos, né, com mais ou menos complexidade. Então, basicamente, isso é controle motor na musculoesquelética. O objetivo desses treinos seria melhorar a dor dos pacientes através da mudança do padrão de movimento, né? E enfim, eu acho que esse é um overall da área, né? Qual que é a grande questão, Rodrigão? O que é chamado de controle motor dentro da, por exemplo, da físio neurofuncional já é muito diferente do que o que a gente faz aqui. Um exemplo que eu gosto de dar, né? Se a gente pensar em prescrição de exercício, prescrição de força, eu acho que isso é um exemplo muito bom para profissional do movimento. Todo mundo sabe, se eu falar para todo mundo aqui, prescrevam força para os extensores do quadril, um treino de força para isso. Todo mundo consegue vir na cabeça exercícios que trabalham força, uma porcentagem da força máxima que você tem que utilizar para poder trabalhar, né? Séries e repetições, uma sequência de progressão, isso tudo vem muito fácil na cabeça de alguém. Independente da gente não estar falando aqui que força está associada com dor, que eu preciso trabalhar força para melhorar a dor, a gente sabe prescrever treino de força na musculoesquelética. Quando a gente fala de controle motor, se a gente pegar só essas definições do que eu já falei, que é chamado de controle motor, são formas muito diferentes de estimular o sistema de movimento. E não é possível que o sistema sendo tão específico na sua plasticidade, né, o aprendizado motor é tão tarefa dependente e contexto dependente, não é possível que abordagens tão diferentes gerem a mesma coisa, né? O que é chamado de controle motor na neuro é algo totalmente diferente. Se para o desfecho incapacidade de um paciente com ataxia cerebelar, por exemplo, a gente sabe que a doença da ataxia, né, a doença no cerebelo vai levar a déficits específicos de ajustes posturais, vai levar a déficits específicos de ajuste de tônus, vai levar à própria ataxia. E aí, se eu quiser melhorar a funcionalidade desse indivíduo, eu preciso prescrever exercícios de controle motor que sejam muito precisos em ganhar ajustes posturais, ajuste tônico e diminuir a ataxia. Se eu quiser melhorar a funcionalidade em um paciente que teve um AVC isquêmico, que tem capacidade de alcance centrado, eu preciso prescrever exercícios de controle motor muito precisos para melhorar, né, o limite de estabilidade no tronco para aquele lado hemiparético, ajuste de tônus, ajuste antecipatório, estabilidade proximal, recrutamento de sinergia, porque, né, o membro parético perde isso. Então, na neuro, o treino de controle motor ele é prescrito de uma forma muito precisa. Ele é prescrito porque as alterações que levam à incapacidade é o que tem que ser abordado, ou tem que ser abordadas para você melhorar o paciente. Na musculoesquelética, me parece que o que é chamado de controle motor é qualquer coisa que estimule o sistema de forma diferente de um treino de força, né? Sim. E o grande problema... Ou que chamou o cérebro para conversar, vamos falar assim. Exato.
E o grande problema é que, na verdade, a gente está tendo evidências cada vez maiores de que esses treinos da musculoesquelética não fazem a única coisa que eles deveriam fazer, que é mudar o padrão de movimento, né? Sim. Então, começa por aí, né? Eu acho que já tem uma diferença muito grande do que é controle motor na nossa própria área, na neuro e na musculoesquelética, né? Muito bom. E você vê uma solução para isso? Qual que você acha o caminho de nós, pobres mortais da musculoesquelética, para tentar falar assim, olha, nós vamos começar a trabalhar com controle motor? Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar e refletir muito é para qual desfecho. Sim. Porque se a gente estiver falando para o desfecho dor, enquanto a gente não tiver evidências de que as alterações de movimento aumentam a chance de um indivíduo desenvolver dor em qualquer lugar, vamos falar da coluna, que é o foco desse, Tá. aumentam a chance de desenvolver dor na coluna. As alterações de movimento, né, enquanto não houver evidências que as alterações de movimento estão mais associadas em quem tem dor de coluna do que em quem não tem. Enquanto não houver evidências de que a gente precisa mudar algo do padrão de movimento específico, como, por exemplo, músculos profundos, para que a gente melhore esses pacientes, hoje, da forma como o treino de controle motor é concebido, ele não cabe dentro da musculoesquelética. Não cabe, perfeito. Não cabe. Eu acho que ele não cabe para o desfecho dor. Na verdade, para o desfecho dor, né, por muitos anos a gente falou de estabilização segmentar, né, de controle motor para dor nas costas, para lombalgia, que é o foco principal, né, são as maiores queixas de dor na coluna. Tá lá quase com a cervical, mas ainda na lombar tem mais estudo ainda. Foi lá do Paul Rhodes, do Mike Hill, toda aquela ideia. Mas é engraçado que hoje, mesmo eles olham para trás e falam, olha, mas não foi muito bem assim que eu falei. Eles têm 200 mil publicações, mas eles falam, olha, mas não era isso muito que eu quis dizer. Deturpar um pouco as minhas falas. E porque, assim, só para situar um pouco para o pessoal, o que aconteceu? Por muito tempo, usou-se stabilizers, usou formas para ver. Na verdade, eles viram, por alguns estudos transversais, muitos estudos transversais, que esses pacientes com dor lombar, com hérnia de disco, eles têm uma menor ativação dos músculos mais profundos ou estabilização da coluna. E aí, associaram que essa seria a causa da dor e, consequentemente, se eu fortalecesse as musculaturas mais profundas, eu deveria, de fato, melhorar. Foram aparecendo estudos que contrapuseram essas teorias e que a linha não foi muito essa. E aí, por isso que a minha fala foi um pouco essa. Daí hoje eles viram e falam que não foi muito bem o que eles disseram. Né? Não sei o que você acha um pouco disso, para a gente poder discorrer um pouquinho sobre isso. Isso, na verdade, eu vejo que parece que é quase que uma história que se repete na nossa área, né? Se você olhar, por exemplo, para a escápula ou para o joelho, as pessoas que tinham um racional cinesiopatológico lançaram os primeiros estudos transversais, e tá certo, os primeiros estudos transversais são a primeira rede científica, eles são baratos, são rápidos, né? A gente começa a conseguir entender se tem associação entre alguma variável, apesar de não poder inferir muita coisa. Mas as pessoas acharam algumas coisas, então acharam a sua maioria que indivíduos com dor no ombro tinham um movimento de escápula diferente de quem não tinha dor no ombro, que quem tinha dor no joelho tinha um movimento diferente de quem não tinha dor no joelho. Mas é só isso que o estudo transversal pode te afirmar. Se é diferente ou não e para que lado que é. De falar que, olha, dessa diferença na escápula, de rodar menos para cima e ter mais tilt, isso impacta o espaço subacromial e leva a lesão, que leva a dor por fraqueza de tal músculo, ninguém nunca falou isso. Exato. Alguém foi lá, propôs uma abordagem, começou a se estudar e hoje, a gente depois de muito tempo, perdeu muita energia para mostrar que qualquer exercício ativo parece ser igual para reabilitação né, de escápula, por exemplo. Né? De lombar também. De lombar também. Quando você compara exercícios gerais com esses controle motor, se parece ser muito... os grupos são muito semelhantes. É curioso porque e aí mais uma vez a gente também coloca em xeque que não é o tipo do exercício, e sim fazer o exercício, né? Eu sempre vou acreditar, Rafa, que a gente vai ter melhores exercícios e piores exercícios, tá? Senão a gente também não serve todo o nosso estudo biomecânico, também não é bem assim. Mas também a gente também não pode inferir causalidade dessa maneira, né?
Eu acho que na coluna ainda veio depois um agravante, que é ainda falando um pouco do core, ainda veio uma coisa meio caminhando junto, que foi o Pilates, né? O Pilates contrai o abdômen de todo mundo em todo exercício, e isso vai gerando um padrão mais rígido desses pacientes, eles vão tendo uma maior, não posso nem falar uma cinesiofobia, mas eles acabam tendo um exagero ali daquele movimento, daquele padrão de movimento. Para tudo ele tem que ingessar o paciente ali naquela posição. Sim. Eu acho que eu concordo com você. A gente fez um podcast recente do Fisioterapia sobre terapias passivas, né? E uma conclusão que eu cheguei discutindo lá no podcast é a mesma que eu trago para terapias ativas hoje, né? Eu acho que para terapias passivas, o fato da gente ter descoberto os mecanismos de ação da terapia manual, na maior parte dos mecanismos de ação, da gente ter descoberto que esses mecanismos não têm muito a ver com o que acontece na estrutura, mas são baseados em efeitos neurais, na sua maioria. A descoberta de conceitos clínicos como interdependência regional, que permitem você conseguir efeitos na cervical manipulando outras regiões, não tem nada a ver com face, não tem nada a ver com cadeias musculares, tem a ver com o sistema nervoso, né? Fez com que a gente entendesse que a gente precisa saber bem poucas manobras, mas bem, né? E que elas vão ter a sua aplicação, não precisa mais saber 580 manobras diferentes. Né? Testes minuciosos, específicos. Sim. Né? Exato. Porque vai falar que a gente perdia muito, eu concordo, acho que você falou uma frase que já está na minha cabeça aqui. A gente perde muita energia com coisas insignificantes, né? Eu tive alguns professores osteopatas e eles faziam a gente estudar coisas que hoje eu olho para trás e falo, nossa, quanta energia eu perdi, porque naquela época, pessoal, a gente não tinha confiabilidade dos testes do jeito que a gente tem hoje, não é? Fala a verdade. A própria prática baseada em evidência é uma coisa que a gente mal sabia, né? Sabia. Então, assim, a gente realmente perdia muita energia mesmo com coisa que não faz tanta diferença para o paciente, né? Sim. Sim. Só complementando, Rodrigo, eu acho que isso se aplica aos exercícios também, né? A gente hoje tem uma gama de exercícios na nossa mão para dor, tá? Falando para o desfecho dor. Tá. Que tem propostas de ação diferentes. Então, a gente tem uma série de exercícios, o que é chamado de exercício de controle motor, pilates, exercício de fortalecimento, parecem que eles atuam de formas muito parecidas, né? E a gente tem também abordagens mais cognitivo-comportamentais que parecem que atuam de formas um pouco diferentes. E as evidências mostram hoje que para dor crônica de coluna, por exemplo, essas abordagens são igualmente eficazes. Eu acho que a questão, eu estava lendo hoje alguns papers da área de psicologia, eles estão passando pelo mesmo dilema, né? Eles estão investigando o que é mais eficaz, as abordagens que já sabem que são eficazes estão dando tudo a mesma coisa, tipo quase a nossa área. E aí eles chegaram à conclusão de falar assim, olha, se a gente já sabe que os mecanismos de ação dessas abordagens são diferentes, a gente tem que começar a mudar a pergunta. Se a gente já sabe que elas são eficazes, e se elas já sabem que os mecanismos são diferentes, a gente tem que conseguir agora entender para quem, né? Então, se a exposição gradativa é tão eficaz na literatura de dor lombar crônica quanto exercício, para quem eu vou prescrever uma ou outra, né? Perfeito. Em qual momento, Exato. em qual perfil de paciente, porque a exposição gradativa, por exemplo, se você pegar um paciente que tem padrões de medo do movimento, ou teve traumas muito impactantes ali, ou informações nociceptivas, é um paciente muito com muita ansiedade ali, com muito medo do movimento mesmo, esse paciente pode se beneficiar mais. Agora, às vezes, para uma população geral, você compara populações, pode não ser tanto. E aí que está também a expertise do profissional de saber entender qual ferramenta ele usa para quem, né? Exato, senão também vira muito arroz com feijão, eu concordo plenamente. Não, entender que em muitos casos, eu assisti a live com a Naira e a gente discute muito isso, você entender que existe uma dor nociceptiva aguda com característica de sensibilização periférica, ou seja, parece que tem um processo inflamatório, você não precisa saber que tem um movimento lesivo, né? A gente não está discutindo isso. Mas você saber qual estrutura está cometida, entender de biomecânica, te permite prescrever exercícios de uma forma que você consiga manter o indivíduo ativo, né? Poupando aquela estrutura que vai estar sensibilizada. Claro. Então, eu acho que... Graus específicos de movimento, você está falando do joelho, do quadril, do ombro, da coluna.
Claro que a gente tem que ter bom senso nessa hora, né? Com certeza, É, com certeza. eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Eu vou puxar um pouco pro meu lado agora, assim. Tá. Como é que você vê, então, o que que acontece, né? Como a gente já conversou um pouco, na área da escoliose, das deformidades de coluna, né? Elas têm alterações, pacientes que vão se entortando, pacientes que vão ficando hipercifóticos, hipercifose de Schwermer, por exemplo, deformidades graves. Elas têm uma dessas causas idiopáticas, elas vêm lá do sistema nervoso central. E o nosso mecanismo, até onde tem se mostrado, estou rodando uma revisão sistemática bem grande e está aparecendo realmente que o caminho está sendo fazer exercícios no qual a gente tenta, de alguma maneira, automatizar essas novas posturas, essas novas funções, fazer com que o sistema nervoso central volte a coordenar melhor aquelas musculaturas que até então não estão trabalhando na maneira ideal, né? Não só por esse mecanismo, mas por outros fatores de vitamina, fatores de fato genéticos, hormonais. Então tem vários e vários, então é uma síndrome praticamente. E aí a gente chama esses tipos de exercícios de controle motor. Você acha que a gente está no caminho certo, está no caminho errado, deveria mudar o nome? Se você me permitir, Rodrigo, eu vou contar uma história que eu acho que vai ilustrar um pouco do que eu acho que pode acontecer para a escoliose muito em breve. Pessoal, eu tô aqui para aprender como vocês, tá? Só para deixar bem claro, tá? Eu vou contar uma história da época que eu estava no Hospital das Clínicas, né? E começou uma pesquisa específica lá dentro que até hoje eu me surpreendo com o caminho que ela tomou. Existia um ambulatório que trabalhava com crianças com enurese infantil, né? Para quem não sabe, enurese são crianças que têm uma alteração no controle da micção e elas não adquirem esse controle, né? E tem vários tipos, né? Enurese noturna, enurese de dia. Faz xixi na cama, faz alguns momentos, é para melhorar com o passar do tempo e acaba em alguns momentos não acontecendo. Porque existia um conhecimento sobre os mecanismos relacionados ao desenvolvimento da enurese depois que a criança já adquiria o controle, né? Tá. Alguns traumas, por exemplo, eram propostos como mecanismos principais, abuso infantil, mas não sabia muito sobre o desenvolvimento da enurese quando a criança nunca tinha desenvolvido aquela capacidade. Por que aquilo não desenvolvia, né? E lá no HC, teve uma parceria entre a neuro e a parte de pediatria e o setor da FIS, onde eu trabalhava na época, e eles descobriram que a enurese, né, primeiro que as crianças enuréticas tinham comorbidades motoras, elas tinham atraso no desenvolvimento de alguns marcos, elas tinham uma ataxia leve e elas tinham alguns sinais de controle motor alterado, de fato. Depois eles conseguiram descobrir com o tempo, assim como a gente sabe pela dor, que existiam fatores de alteração no desenvolvimento do cerebelo dessas crianças que prediziam o desenvolvimento da enurese, né? E aí eles começaram a fazer um ensaio clínico que eu não sei em que fase que está agora, mas que até então, que eu sabia dos estudos preliminares, tinha apresentado resultados muito positivos, que comparava uma abordagem voltada para estimular o cerebelo, para treinar todas as capacidades do cerebelo que estava alterado nessas crianças, que era o cérebro, versus o convencional, que era treino com biofeedback não invasivo nessas crianças. E foi muito mais eficaz o treino preciso, né, do cerebelo, porque ao treinar outras capacidades do espino cerebelo e do cérebro cerebelo, a capacidade de controle miccional era adquirida como um subproduto. Então, eu não sei que fim teve esse ensaio clínico, mas... Você sabe como que era o biofeedback? Como que era o biofeedback desse? O biofeedback que eles usavam como controle era o gold standard, que é usado hoje para tratar de enurese infantil, né, que é de incontinência, que tem a ver com você ensinar de forma não invasiva a criança ou com atividade eletromiográfica local, ou com sons, né, a criança contraiu a sua pele. Isso. Você sabe que eu apresentava um programa, foi o primeiro programa de fisioterapia na TV aberta, lá no Fisiochat, lá na TV PUC. E eu entrevistei uma fisioterapeuta que ela fez um ensaio clínico, ganhou até um prêmio no Congresso Internacional, foi bem legal. Ela desenvolveu um ursinho de pelúcia, por isso que eu perguntei do biofeedback. Era um ursinho de pelúcia, no qual tinha um sensor que a criança colocava na cueca, assim. Era um sensorzinho. E esse sensor, ele era como um despertador. E aí, toda vez que ele tinha contato com água, ou seja, com qualquer tipo de líquido, no caso xixi, ele despertava.
Então, olha, ele fazia o estímulo do controle motor o seguinte, porque a criança, na verdade, ela tá sonhando em fazer xixi, né? Ela não se toca, ela só acorda depois. Então, nas primeiras gotículas ali, começava a tocar o despertador, então condicionava o cérebro dela a ela acordar toda vez que ela tinha realmente vontade de fazer xixi. Pensando lá no cérebro, né? Por isso que eu pensei que, assim, mas do jeito que você está me falando, é um controle motor ainda muito mais específico, né? É porque a ideia, na verdade, era o que eles estavam começando a entender naquela época, que o desenvolvimento da enurese era na verdade, uma manifestação clínica de uma síndrome associada ao mau desenvolvimento de algumas estruturas do cerebelo. E o treino preciso das capacidades dessas estruturas de controle motor pareceu que era eficaz em reduzir a síndrome como um todo. Né? Por que eu contei essa história? Né? Porque eu já discuti com vocês, Rodrigão, e eu sei, né, da literatura que a gente hoje entende escoliose como uma doença de desenvolvimento. Né? Acontece que sabe-se muito pouco, ou está começando a se saber mais agora sobre quais são os fatores cerebrais relacionados ao desenvolvimento dela. Sim, existe algumas estruturas que é como se fosse muito parecido. Quando você me diz isso do cerebelo nesse tipo de paciente, na escoliose se fala-se que existe uma deformidade, uma alteração no tronco cerebral de pacientes com escoliose. Então, por isso também é uma deformidade congênita, né? Que está ocasionando lá no cérebro, e é isso que faz a contratibilidade ser diferente, os ajustes, né, a posição corporal ser totalmente alterada. Você imagina, a menina está com 80, 100 graus, ela não se percebe, então ela tem uma autoimagem alterada. Né? Alterada. Mas por isso que eu acho que é legal, assim, porque hoje a gente discutiu muito aquele estudo, né, de subjetiva postural. Existem algumas metodologias para você avaliar, de fato, né, de forma quantitativa, a percepção que o indivíduo tem com relação à gravidade, com relação ao próprio eixo postural. E esses estudos transversais mostram que pessoas ou crianças com escoliose têm essa capacidade alterada de fato, né? A representação delas postural é muito alterada, o cone de verticalidade delas é alterado. Então, assim, ela de fato é associado com déficits específicos motores e sensoriais. Aí, só voltando à tua pergunta, né? Nesse caso, para um desfecho que não é dor, eu imagino que o exercício de controle motor ele pode ser muito bem prescrito. E eu acho que ele pode ser bem prescrito para dor também. Né? E vocês estão fazendo exatamente isso. Se o que faz parte do desfecho aumenta a inclinação, que nesse caso para vocês, inclinação, alinhamento postural é um desfecho de interesse, né, para essa doença específica, se o que está associado com isso, ou media isso, são fatores como consciência corporal alterada, ajuste de tônus alterado, qualquer abordagem prescrita e precisa para ganhar essas habilidades vai melhorar o desfecho de interesse. Né? E é isso que, pelo que eu já assisti de aula tua, que as evidências estão mostrando de fato, né? Que o fortalece e alonga ali, ou alonga aqui, fortalece ali. Vai ser não é eficaz, né? Não é mais eficaz do que uma abordagem do que você chama de consciência corporal, que é uma abordagem de controle motor. Tá, sim. Legal, ótimo. E para quem realmente, assim, como eu e como o pessoal da minha equipe que está aqui, já estão dando oi, estão falando aqui, a gente tem interesse, ou para quem está aqui, tendo interesse em estudar e pesquisar controle motor de verdade, tá? Do jeito que a gente está se propondo a falar de controle motor hoje, e tá demais. Qual que é o caminho que a gente tem que fazer isso? Tá. Eu diria que depende um pouco para qual desfecho. Tá. Começaria por aí. Tá. Porque se eu fosse falar para escoliose, por exemplo, eu iria estudar neuro. Eu iria estudar bases neurais. Então vamos dividir em duas perguntas. Para deformidades e depois a gente fala para o desfecho dor. Vamos dividir em duas perguntas? Claro. Você responde as duas com o tempo que você precisar. Primeira, deformidade. Se eu fosse tentar entender melhor o conceito, eu tentaria entender melhor quais as estruturas que estão relacionadas ao desenvolvimento dessas alterações específicas que parecem estar associadas com a aumento da inclinação. Né? Então, eu iria estudar neuroanatomia de tratos e vias, de fato. Eu iria estudar neuroanatomia do cérebro. Eu iria estudar a fundo as capacidades de como o cérebro funcionalmente trabalha com ajuste de tônus, com ajuste antecipatório, ajuste compensatório, porque aí a gente começaria a entender as melhores formas de estimular isso. Então, se eu fosse pensar puramente no desfecho alteração de alinhamento,
eu iria muito para esse lado, entender os limites do sistema para poder entender quais são as possíveis portas de entrada para estimular ele, né? Então, enfim, eu estudaria neuroanatomia e neurofisiologia do movimento para poder dar o next step. Maravilha. Agora, se eu fosse falar de dor, o que a gente precisaria estudar para dor, eu acho que primeiro a gente tem que responder uma pergunta, que é: qualquer abordagem baseada em controle motor, ela está baseada em você prescrever um tipo de exercício para você mudar um desfecho do comportamento motor. Eu acho que isso tem que estar claro para todo mundo, né? E o que tem que estar claro é que, além o desfecho de comportamento motor, a definição, existe uma área da ciência que estuda comportamento motor, né? E ela é muito maior do que o que a gente chama de controle motor. Então, eu acho que nesse caso a gente tem que tentar entender primeiro, né? Será que existem casos na reabilitação de pacientes com dor, especialmente dor crônica, onde eu preciso achar formas de mudar o movimento, ou mudar o movimento faz parte do que ajuda esse paciente a melhorar? Não porque causa, mas porque está associado. Né? Sim, associado, claro. Eu acho que a primeira pergunta seria essa. Será que na dor existem condições onde o movimento, eu mudar o movimento é importante, ou estimular por estimular é o caminho? Acho que teria essa pergunta, né? Claro. A resposta para essa pergunta já existe. O que a gente sabe é que existem adaptações motoras que são adaptativas, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Se um indivíduo torcer o pé, você não precisa ensinar ele a mancar. Sim. Ele vai mancar. Isso é uma alteração do comportamento motor adaptativa, ela é protetiva, ela faz parte do sistema de proteção e a dor é uma parte desse sistema só. Agora, existem indivíduos que parece que continuam mancando por mais tempo do que deviam. Existem pacientes com dor de coluna que continuam se protegendo por mais tempo do que deviam. Eu acho a grande questão de entender que nesses casos, ao invés de a gente discutir se o movimento causa dor, a dor causa o movimento, a gente tem que entender que as mesmas coisas que estão mantendo o paciente com dor, a percepção de ameaça que está fazendo o paciente continuar a sentir e o cérebro dele escolher que vai doer, são as mesmas coisas que fazem ele continuar se protegendo, né? E acontece que mudar esse comportamento motor mal adaptativo é a melhor janela que a gente tem para quebrar tudo que vem antes que faz ele se perceber como ameaçado, né? Então, nesse caso, continuar mancando por mais tempo que deveria não causa dor, mas está associado com o que faz doer. E a gente mudar isso ajuda a melhorar a dor, né? Enfim, eu acho que a gente tem coisas para a gente usar na dor, né? E a questão, Rodrigo, é o seguinte. Por exemplo, se a gente pega um paciente, e vamos dar nome aos bois, né? O paciente com dor de coluna que tem um comportamento de cocontração e rigidez excessiva para fazer alguns movimentos. Ele se protege em excesso. O que a gente sabe, rigidez é um parâmetro não cinemático de movimento. Eu posso ser rígido com alinhamento da coluna, com hiperlocose, com retificação. Então, o que a gente sabe hoje é que o alinhamento postural para a dor, ou a cinemática da coluna, não tem nenhuma relação com a dor. Mas a rigidez parece estar associada com casos de dor persistente. Então, se eu pensar numa abordagem de controle motor, ou exercícios que ajudem esse paciente a encontrar uma forma com menos rigidez para fazer aquele movimento, eu estou pensando em exercício de controle motor. Porque eu tenho um objetivo. Eu sei prescrever, eu sei mensurar, né? É específico para aquilo. Então, eu acho que para os dois casos, é muito possível aplicar. A gente já faz esse tipo de abordagem, a gente só não sabe. A grande questão é que se eu fosse estudar na dor, eu iria tentar entender primeiro para quais casos eu precisaria desse tipo de abordagem. Então, eu estudo a dor, na verdade, antes de querer estudar controle motor. Né? Enfim, eu acho que essa seria a principal diferença. É muito interessante quando você fala isso, porque eu acho que o que está acontecendo na fisioterapia, de alguma maneira, eu acho que o subgrupos tentou estratificar um pouco isso, mas as pessoas trabalham, elas trabalham com uma técnica para fazer um pouco para todo mundo, né? Então, a partir do momento que você falou assim, olha, eu tenho um perfil de paciente que está mais crônica, ou tem mais chance de estar crônica porque ela é mais rígida, e para elas eu vou propor exercícios de movimento, seja ela mulligan junto, seja alguma técnica para melhorar a mobilidade desses pacientes, pode ser um exercício de mobilidade do Pilates, que seja.
Mas você está falando de um universo específico para um determinado nicho de pessoas com objetivo estabelecido. E aí isso se torna muito mais inteligente, tem muito mais a cara da fisioterapia de fato, né? Que Claro, avaliou, de propor com objetivo, certeza. Não, né? e mais. E não na mesma aula você vai fortalecer, alongar, fazer isso, fazer aquilo, propriocepção, e aí que você faz uma miscelânea. E o Rogério acabou de falar isso. As pessoas começam a fazer, atirar para todos os lados aqui, né? É. Ela começa a pegar as hipóteses dela e jogar tudo ali de toda maneira. E aí isso pode ser Não, Aí é claro que algumas vezes a gente acerta e outras vezes outras não, né? mas isso que eu acho legal, Rodrigo, que é a gente entender que controle motor não é uma técnica, é uma ciência, ela faz parte da ciência do movimento e ela deveria estar na linha de raciocínio do fisioterapeuta, nos mostra que, ó, você deu vários exemplos. Se eu tiver chegado à conclusão de que eu preciso propor uma abordagem de movimento que ajude meu paciente a diminuir rigidez para fazer tais movimentos, se eu vou usar Mulligan, Pilates, se eu vou usar uma abordagem baseada como eu tenho a formação, ou a minha prática é usar sistemas dinâmicos, a abordagem baseada em sistemas para fazer isso, se eu vou usar MDT, tanto faz. Mas se eu conseguir propor uma abordagem que ajude o meu paciente a diminuir aquilo especificamente, não atirar para todo lado, não estimular por estimular, que eu acho que é o grande problema, a gente não sabe prescrever exercício. Essa é a minha opinião, para dor. Tá? Para dor, eu acho que a gente não sabe prescrever exercício. Mas você sabe por que a gente não sabe? É porque a gente não sabe avaliar o paciente. Eu acho que talvez comece por aí mesmo. Para mim aí que é o X da questão. E a avaliação ela pode ser um pouco engessada, pode ter uma avaliação com questionário, start back, para te dar um nível de capacidade desse paciente com dor nas costas. Elas são engessadas, é claro que elas são engessadas, mas elas são o norte, elas são um bom norte. E aí eu acho que o fisioterapeuta ainda sinto falta que ele ainda faz muito pouco isso, ele perde muito pouco tempo conversando com o paciente, entendendo do paciente, vendo o paciente, botando a mão no paciente e muito mais tempo jogando um monte de informação e técnica em cima do paciente. Pergunta para qualquer fisioterapeuta, você já faz isso, né? Aqui dos seus cursos, fala assim, quanto tempo você demora para avaliar seu paciente? Todo mundo vai falar, eu demoro 15 minutos, não dá tempo. Você vai ouvir cada coisa assim. E aí o paciente que você demora 1h30, né? A gente estava lá no curso do Ney, ele falou, olha, paciente desse tipo de CFT tem que demorar bastante, você vai ficar mais tempo com ele. Cara, hein? Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que a gente né? fica tão no anseio de cumprir a 1 hora de sessão, muitas vezes, que a gente começa a prescrever técnica, né? Que a gente nem sabe se ela de fato é importante. Eu acho que esse momento atual que a gente está vivendo agora traz toda uma reflexão e as pessoas estão com uma baita dificuldade de, por exemplo, pensar na reabilitação por vários motivos, né? Mas eu acho que um deles é porque a gente não sabe o que é essencial. Não sabe. Se eu tiver que... Uma sessão de reabilitação não é uma sessão de 1 hora que eu vou ficar contando exercício. Eu tenho que fazer o essencial. E o que é o essencial? A gente não tem ideia. Né? Então, eu acho que... Mas às vezes o essencial... Hoje eu tive uma reunião com a minha equipe lá do Instituto Reab. Vou te contar aqui vou contar só para você, viu, Rafa? Mais 100 pessoas. Mas foi muito legal. Um fisioterapeuta que trabalha comigo, o Lucas, um abraço para ele se ele estiver aí. Ele falou assim, poxa, eu até pensei em escrever para o meu paciente para falar de telereabilitação com ele. Escrevi 2 textos, apaguei. Achei que eu não ia ser... ele não ia querer me pagar para ele poder... Para eu ficar aqui, ó, batendo um papo com ele. Falei, Lucas, você trabalha com educação em dor, que são estratégias de envolvimento com o paciente. Você já tem o contato terapeuta-paciente muito forte. Você trabalha com exercício terapêutico. Ele trabalha com terapia manual, mas muito mais. O foco é exercício terapêutico. Você tem tudo que você consegue na mão ou na garganta para poder fazer aí com o seu paciente. E o seu paciente pode estar precisando lá na casa dele e você nem sabe. Pega o telefone e liga para ele e fala, olha, nosso conselho liberou, eu não acho a melhor saída, eu também não acho, você também não acha, mas é a única viável numa pandemia. Faça isso, explica, pergunta como que seu paciente está, vê se você pode ajudar, eu tenho certeza. Claro que um monte não vão querer, mas quem sabe nessa hora ele não está precisando e fala assim, eu não estou te ligando porque você não está trabalhando. Ele não sabe, né?
E a gente vai poder ajudar um monte de gente. Às vezes o essencial para hoje, para uma pandemia dessa, é você falar para o paciente, olha, você está com dor, mas continua se movimentando, não fica parado na sua casa, faça exercícios de forma gradual, o que você consiga. Não sei, aí na sua expertise você vai ver o que o paciente precisa, é isso. Ou ouve um pouco mais, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Para o pessoal, a gente falou um pouco sobre como pesquisar. Você acredita que a gente tem alguns instrumentos melhores para avaliar, para colocar em pesquisa mesmo, o controle motor de fato? Falando um pouco da deformidade ou falando um pouco de dor, se você quiser dividir, como a gente dividiu um pouco hoje. Tá. Para quem quer fazer pesquisa ou para quem quer entender um pouco mais disso com o seu paciente, tá? Então, para essas... Eu acho que, voltando, por exemplo, para deformidade, eu tentaria entender, eu acho que com minha cabeça de pesquisador, pelo menos vai tentar pensar assim, né? A gente tem que atuar e propor abordagens, né? Igual o exemplo que eu dei do cerebelopata, do paciente com AVC, o que a gente sabe é que, obviamente, fortalecê-lo ou trabalhar força com ele é melhor do que não fazer nada, mas um treino específico é melhor do que fortalecer. E a neuro é uma área que ela tem que melhorar muito na parte de treinamento instrumental, né? Mas as evidências parecem apontar para isso. Agora, eu acho que a grande questão é a gente entender assim, se a escoliose, por exemplo, está associada com déficit de desenvolvimento, isso vai se manifestar em algumas coisas mensuráveis do comportamento motor. Se a gente conseguir identificar quais dessas coisas predizem risco, né, de um indivíduo piorar o número de COB lá na avaliação, e quais abordagens são eficazes para mudar esse desfecho, né, mediador, você já consegue rapidamente, talvez, pensar numa abordagem bem precisa para esse indivíduo. Então, o que eu te falei, né, tem algumas medidas que ainda talvez a gente não tem valor clínico delas, mas a subjetiva visual postural e a subjetiva postural vertical são medidas que já foram mostradas que as pessoas com escoliose têm alteração, né, que parece ter alguma coisa a ver o grau dessa alteração com o grau da progressão, mas ainda não é uma medida clínica de progressão de risco, né? Então, se eu fosse fazer pesquisa disso, eu provavelmente tentaria utilizar e tentar ver se essas medidas são preditoras ou de prognóstico ou de risco, né? E aí eu ia pensar em usá-las no meu dia a dia clínico, né? Mas eu desconheço uma medida clínica ainda com dado clínico dessa parte de mecanismo de comportamento motor para a escoliose. Nós vamos fazer isso, Rafa, com certeza. Tem alguma... Vamos abrir para pergunta aqui, que aí enquanto você quiser falando. Eu vi que algumas pessoas escreveram alguma coisa, eu fui deixando escorrer, né? Por exemplo, acho que é a Live Pilates ou a Live Pilates. Qual atividade seria mais indicada para quem busca melhora do controle motor? Tá, eu acho que esse já é um dos problemas do que a gente chama de controle motor, né? Controle motor não é um exercício que é de mobilidade ou força. Na verdade, controle motor é um exercício preciso para trabalhar uma capacidade do comportamento motor. Então, acho que essa é a questão. O que é melhorar o controle motor? Se eu não sei qual objetivo eu quero ganhar, eu não sei o que eu estou prescrevendo, e aí eu não sei se a gente pode chamar isso de controle motor. Né? Então, eu acho que bate um pouco com o que a Andrea está falando aqui. Qual a diferença de controle motor e propriocepção? Vou deixar para você. Eu acho que é bem por aí, né? A gente, na literatura, ou como clínico, chama de controle motor tudo isso. Propriocepção, treino de equilíbrio, de instabilidade, ordem de ativação, treino de consciência. Sistema visual, sistema vestibular, tá tudo dentro. Eu estou estimulando qualquer coisa. Isso é controle motor, né? Quanto mais, melhor. Se eu botar tripla tarefa, melhor ainda. Isso. E, por exemplo, a propriocepção, na verdade, essa terminologia é bem questionável, né? Porque propriocepção é um treino, é um sistema sensorial, né? Que envolve atrestesia, sinestesia ou sensibilidade profunda. E aí, quando a gente fala que está tendo propriocepção, os mesmos treinos de propriocepção podem, ao mesmo tempo, olha que louco isso, podem aumentar a confiança do nosso sistema na informação de sensibilidade profunda. Então, se eu treino instabilidade, deslocamento na superfície sólida, estável, eu estou ensinando meu sistema a repesar informações para usar mais centro de pressão no pé, para usar mais o deslocamento e o peso nas articulações para descontrolar o movimento. E se eu usar a superfície instável, eu estou ensinando meu sistema a não confiar nessa informação. Isso tem mudança clínica.
Porque se eu pegar o que a gente chama de treino de propriocepção para ganho somatosensorial, para aumentar o ganho, ele prediz ou previne, na verdade, lesões de tornozelo, por exemplo. Mas se eu quiser prevenir lesões de joelho relacionadas ao esporte e mudança de direção, eu preciso estimular instabilidade, sistema viso-vestibular. Não é a mesma coisa. A gente chama da mesma coisa, mas Sim. não é a mesma coisa. Né? E tem evidência clínica que mostra isso, né? Que mostra que ele produz efeitos diferentes, né? Dependendo do contexto em que a lesão acontece. Se a gente vai falando de prevenção, por exemplo. Então, de novo, o que eu acho que é um treino de controle motor é um treino precisamente prescrito para ganhar uma habilidade do sistema de movimento. Né? Se eu não sei se aquilo está alterado, se eu não sei o que eu estou estimulando, eu não sei se eu posso chamar isso de controle motor. Maravilha. Que aula, né? Vamos falar assim. Como é essa abordagem de sistemas dinâmicos que o Rafa trabalha? Gustavo Matos perguntou. Gustavo, dentro da ciência a gente tem sempre duas coisas, né? A gente tem modelos e teorias, ou hipóteses e teorias. Um modelo, uma hipótese, sempre a terminologia correta é essa mesma, é algo que ou nunca foi testado, ou foi testado e caiu, né? E foi falseado. Então ela não consegue explicar o que você quer. O modelo patoanatômico para explicar a dor foi falseado, ele não explica a dor. Né? E a gente tem as teorias, que são um conjunto de evidências, um modelo proposto, que hoje é robusto, foi sistematicamente testado, e ele é ainda a melhor coisa que a gente tem para explicar o fenômeno de interesse. Quando a gente quer explicar o fenômeno porque as pessoas se movem como se movem, a gente tem uma teoria. Uma teoria nesse sentido científico, como a teoria sintética da evolução. Algo que foi sistematicamente testado, nunca foi falseado, e explica o fenômeno. Né? Então, a nossa teoria de controle motor atual é a teoria dos sistemas dinâmicos. E a gente tem algumas propostas de abordagem baseadas na teoria dos sistemas dinâmicos. Isso é muito pesquisado na educação física para aquisição de habilidades motores, né? Isso é muito pouco pesquisado na nossa área, porque na nossa área da dor, pelo menos, a gente mal sabe ainda se o movimento estaria relacionado com a causa, né, da dor, ou se a gente precisa mudar o movimento para a dor melhorar no sentido causal. Então, talvez não faça muito sentido para isso, mudar o movimento para melhorar a dor, na nossa área. Mas qual que é a abordagem baseada em sistemas dinâmicos? É entender que a estratégia de movimento, ela nunca vai ser explicada de um indivíduo pela falta de uma capacidade específica. Você não consegue olhar o indivíduo valgizando o joelho correndo e falar que falta força no complexo posterolateral do quadril. Né? Não consegue porque a gente já tem evidência suficiente mostrando que essas pessoas têm mais força até. Mas você não consegue explicar por um fenômeno. O movimento é um sistema complexo e, como tal, ele depende da interação de vários fenômenos, né? E essas abordagens baseadas nos sistemas dinâmicos, elas tentam propor muito mais, ao invés de tipo, mobiliza o tornozelo para parar de valgizar o joelho, ou ganha força no quadril para parar de valgizar o joelho, coisas que a gente sabe que não param de valgizar o joelho. Ela propõe uma forma de você propor exercícios para que você ajude o próprio sistema de movimento do indivíduo a achar soluções melhores. E quando eu digo soluções melhores, podem ser soluções, de fato, com menos gasto energético ou com menos sobrecarga, ou pode ser qualquer outra forma de se movimentar. Né? Muitos pacientes com dor persistente se movimentam de uma forma específica, mesmo podendo fazer de outras formas. Né? Então, às vezes não é movimentar de um jeito mais correto, que a gente sabe que isso é bem questionado, é só achar outra forma. Então, é uma forma de propor o exercício que não engessa o paciente e permite que o sistema dele mesmo ache novas soluções. Se você ficou na dúvida, assista uma maratona e veja como cada um daqueles caras corre de maneiras totalmente distintas. Exato. E ninguém pode falar que eles não correm bem, né? Tá todo mundo competindo em alto nível. E o melhor... Quem seria o louco de lá mudar o valgismo, a pronação e etc. Não, e tentaram mudar o valgismo do Bolt, né? E ele piorou a performance dele. Então, enfim, o movimento, ele não é um produto, né, simplesmente explicado por quem puxa da onde ele só. Cara, o Bolt tem valgismo, escoliose, verdade, real, grande, e corre daquele jeito e ele já tá todo adaptado, né? Esse é o ponto. Ele achou o melhor mecanismo dinâmico dele correr. Né? Aquilo é o melhor que o sistema de movimento dele encontrou para cumprir a tarefa, né? Então, exato. Quem somos nós para falar que está certo e errado? Olha lá, vamos ver o que o Rogério falou.
uma multiplicidade de causas que interagem entre si, forma imprevisível, improvável. É bem mais ou menos, é bem isso aí mesmo. Mais duas perguntas para a gente finalizar que vai dar o tempo. Tem alguma coisa que você pensa que não faz diferença no sentido de melhorar o controle motor? A Thay está falando. Sendo bem generalista na minha resposta, a gente sabe que tem dois princípios de aprendizagem que o cérebro tem para aquisição de novas habilidades. Ele é contexto específico e tarefa dependente. Então, qual que é a regra geral? A própria definição de controle motor fala que controle motor é uma área da ciência que estuda como o nosso sistema nervoso controla o ambiente, o próprio corpo, para produzir movimentos com um propósito. Então, se você não estiver propondo exercícios com o mesmo propósito da tarefa que você quer estimular, provavelmente você não está melhorando nada. Você não está ajudando o sistema nervoso desse indivíduo a fazer isso. A não ser que parte do que faz ele não conseguir fazer seja uma falta de algo específico, do tipo uma inibição atrogênica severa no pós-operatório, né, de LCA. Né? Enfim, então, tirando isso, se você não for muito preciso no contexto na tarefa, você não transfere o aprendizado. Ótimo. Tem uma pergunta maravilhosa aqui. Essa eu não sei se você tem essa resposta, se você sabe. Quanto tempo uma intervenção de controle motor pode gerar resultado? Eu acho que sim, aprendizado motor mesmo, ele melhorar, ele automatizar aquela função. Tá. Eu vou de novo ser generalista porque depende do desfecho, tá? Claro. Mas se a gente estiver falando de aquisição de habilidade, é importante diferenciar desempenho de aprendizado. A mudança que acontece ao longo de uma sessão nossa de treino, isso é desempenho. Isso não necessariamente, se você avaliar no dia seguinte de manhã, vai ser retido. A gente chama isso de retenção de aprendizado, né? Isso não necessariamente vai ser generalizado. Tem algumas, hoje, evidências mostrando que quanto menos o paciente performar na tua sessão, melhor é a retenção de aprendizagem. Então, na verdade, uma única sessão no indivíduo sabe. Se no indivíduo com déficit neurológico, numa sessão você consegue produzir ganhos sustentados, que é o que a gente chama de aprendizagem, no indivíduo sadio, com poucas repetições você consegue fazer isso, né? A grande questão é que a aprendizagem não é linear. Parte dela acontece durante o sono, por exemplo. Né? Então, saber como ela retém no cérebro é uma coisa importante também, mas não depende do desfecho, tá? Eu acho que eu fui muito generalista. Não, foi ótimo. Última pergunta aqui, um abraço pro Virgílio, nós dois vamos estar lá no Cotraf, que mudou de data, vai ser em outubro agora, né, se eu não me engano. Final do ano, setembro, final de setembro, outubro. Agora setembro, outubro. Escreve aí pra gente a data, Virgílio, para quem é o maior congresso lá do sul da Bahia. Vamos lá. Última pergunta, então. Exercícios proprioceptivos, superfícies instáveis, teriam melhor capacidade de reverter adaptação neuroplásticas mal adaptativas por desafiarem o sistema nervoso? Eu acho que, de novo, se a gente não souber para qual desfecho específico, a gente não vai saber responder isso. Né? Estimular por estimular o sistema de movimento parece que não é eficaz, ou não é mais eficaz do que qualquer outra forma de estimulação. Dita treino específico, consciência corporal, força, se a gente vai falando de dor. Né? Eu acho que a gente tem que saber muito precisamente o que mantém, se a gente vai falando de dor, se essa pergunta foi para dor, o que mantém o indivíduo mancando por mais tempo do que precisa. O que mantém o indivíduo se protegendo por mais tempo do que precisa. Né? A precisão com que você entender isso vai te ajudar a prescrever um tipo de exercício que vai ajudar a romper, né? O que mantém ele se protegendo e mantém ele sentindo dor com mais facilidade também. Sim. Acho que é bom, coloca esse exemplo na sua casa, assim, vê as pessoas ao seu redor e imagine como cada uma estão se comportando por uma determinada, pelo mesmo problema ali na sua casa. Né? Cada um vai agir de uma maneira diferente. Entrou uma barata na sua casa, cada um vai agir de uma maneira diferente. E para a dor é isso. Depende de tudo que aconteceu na sua vida. Ninguém olha para um torce de tornozelo. Falei isso para a Naira na última live, né? Ninguém põe no entorse de tornozelo e fala assim: entorse de tornozelo faz você ficar paraplégico ou tetraplégico, como tem lá na coluna perna de disco. Então é natural que por uma vida toda de informações a gente reaja diferente quando a gente trava da coluna, porque a gente aprendeu que ali passa uma medula, né? Então vai pensando como que a gente vai colocando essas informações na nossa vida, que é diferente. A gente vai agir diferente de um entorse de tornozelo e de uma
e de uma dor nas costas. Agora, muitas vezes, para um atleta de basquete que já teve entorses fudidásticos e ficou fora de uma final, para ele, um entorse de tornozelo pode ser muito grave, né? Pode ser muito impactante. Ele Com pode certeza. ter memórias muito diferentes. É isso aí, dá para discorrer mais 2 horas sobre esse assunto. Com certeza. Dá o seu último recado aí para quem quer seguir sua linha de trabalho, sua linha de pesquisa. Eu acho que a primeira delas tem um viewpoint muito bom na GeoSPT que chama hora de refletir sobre o que é chamado de controle motor na musculoesquelética, né, em inglês. É um viewpoint do Matthew Lu, e ele discute justamente isso que eu trouxe, né? O que ele traz nessa reflexão, né? Que o que a gente chama de controle motor na musculoesquelética não é nem perto o que a área de controle motor é de fato, né? A gente bebeu muito mal desse conhecimento, assim como eu acho que toda vez que a gente tenta beber na nossa área, do conhecimento de outras áreas, a gente bebe mal. A gente começou fazendo mal, isso com a psicologia também, né? Isso, eu ia falar disso. Estamos melhorando, mas a gente está fazendo mal ainda algumas coisas, né? A gente está fazendo mal isso com a educação também. Educação, o dia que informação mudar comportamento, né, a gente vomitar informação sobre educação em dor e neurociência no paciente seria a solução para tudo, né? Sim. Então, a gente vai precisar correr atrás de coisas que estão além do nosso campo de conhecimento. Claro para a gente que o nosso entendimento sobre o movimento é incompleto, né? Isso não sou eu falando, isso eu acho que são pessoas que são experts, estão na frente, na fronteira do conhecimento, estão falando isso para a gente. Esse entender o movimento, ou reduzir o movimento a um sistema de alavancas que gera mais ou menos sobrecarga é resultado de um modelo antiquado que já foi superado pela ciência, que é o modelo cinesiopatológico, né? Então, eu acho que está na hora da gente entender que um clínico provavelmente já propõe abordagens baseadas em movimento sem saber o que faz, né? E eu gosto de falar isso. Eu acho que, como clínicos, a gente tem as probabilidades jogando contra a gente, né? Ou a favor em excesso, isso é bom para o nosso ego, né? Tipo, uma doença que tem uma história natural muito favorável e a gente acha que é a gente que está melhorando. Mas para caso de dor crônica, a probabilidade está contra a gente. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir, como clínicos, tomar decisões mais assertivas e parar de fazer pelo fazer, eu adoro essa frase do Luiz Correia, que é a cultura do saber, né? A cultura do fazer, quer dizer. A gente fazer por fazer, ou fazer porque falaram que é o certo, né? A gente vai ter que, na verdade, passar por uma reestruturação do que a gente chama ou entende como movimento, né? E, para mim, isso parte do princípio de aceitar que o movimento, assim como a dor, a gente aceitou, a gente tem que aceitar que o movimento é um comportamento e ele é um produto do cérebro, né? E que a nossa discussão sobre por que a pessoa se move tem que começar lá em cima para a maior parte dos casos, né? E a gente está estimulando lá em cima por via sem saber o que está fazendo, mas se a gente não aceitar que, assim como a dor, que foi o que trouxe a revolução para o nosso entendimento da dor, entender que ela é um produto do cérebro e que se o cérebro mudar, ele pode começar a produzi-la na ausência de uma necessidade. A gente tem que entender que o movimento também é um produto do cérebro, né? E o cérebro pode começar a produzir movimentos alterados por alterações da própria estrutura cerebral. E é aparentemente isso que acontece com dor crônica no mundo, né? Nos pacientes com dor crônica. Então, enfim, eu acho que a minha mensagem é mais essa de a gente ter um momento que a gente precisa, hoje, reconceitualizar o nosso entendimento sobre o movimento, né? Claro. Maravilhoso. Adorei. Foi muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Gostei também. Tô aqui, tô sem palavras para terminar. Só queria agradecer mesmo, falar que foi uma baita aula, daria para ficar mais horas e horas aqui só ouvindo você falar com tanta propriedade assim. Realmente parabéns pelo seu trabalho, pelo que você tem feito aí pela fisioterapia. Continue nesse seu propósito aí que tá me mandando muito bem. Legal? Legal. Obrigado. Um abração aí.